Bom dia a todos que mais uma vez nos acompanham pelas redes sociais. É motivo de satisfação, uma alegria ímpar, mais uma vez estar na parte santíssima desse santuário, onde nós estudamos e aprendemos juntos sobre a palavra de Deus. Eu já estou com a minha Bíblia aberta e o texto que nós vamos fazer a leitura se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. E você se sinta à vontade para dizer amém, assim que encontrar o texto. Eu gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia, se não, que acompanhasse durante a leitura e prestasse bastante atenção. E nós teremos aqui a oportunidade de aprendermos juntos da palavra do Senhor. Eu vou aqui orar, vou abrir os meus olhos, fechar os olhos, e vamos, juntamente comigo, falar com o nosso Deus. Vamos abrir o coração para sermos receptivos à palavra que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta manhã. Pai Celestial, obrigado porque é uma troca. Nós estudamos e aprendemos juntos da palavra. Nós compartilhamos da palavra. E que essa palavra não volte vazia, mas que o poder do Teu Santo Espírito toque no nosso coração, na nossa mente para a compreensão da palavra, no coração para uma mudança, uma reforma, para que possamos colocar em prática em nossa vida aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que vai nos ensinar nesta oportunidade. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de fazer a leitura, eu quero agradecer aqui a pessoa do meu filho Jonatas. Irmãos, eu só prego. Todo o trabalho que é feito para que esse vídeo chegue até você no seu lar é feito pelo meu filho Jonatas. E não foi à toa que eu escolhi esse nome. Além de ser um nome muito bonito, Jonatas, eu sou muito fã, digamos assim, desse nome. Ele também, na história bíblica, faz parte de uma amizade, que Jonatas tinha com Davi. Jonatas poderia ser um rival de Davi, filho de Saul, aquele que, na visão humana, seria o legítimo herdeiro ao trono, filho de Saul. Mas Deus escolheu Davi. E mesmo assim, Jonatas não tinha essa raiva, de Davi, como o seu pai tinha. E muito pelo contrário, durante algumas oportunidades, Jonatas ali avisava a Davi, quando o seu pai estava ali com aquele propósito, de intentar o mal contra o ungido de Deus. Então não foi à toa que eu escolhi para o meu filho o nome Jonatas, Essa amizade, uma das amizades mais lindas da Bíblia, de personagens que poderiam ser rivais. Tem também a Clívia, minha filha, quero citar o nome dela, que faz parte também da nossa família, da minha família, juntamente com a minha esposa Suzana. Então vamos aqui ao texto. Eu peço um pouco aqui da paciência dos irmãos, e nós vamos ler aqui, acho que praticamente todo o capítulo 13. Amém? Amém. O incesto de Aminon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mordirás? Então lhe disse Aminon:
amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu a preparar-lhe a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse, Aminon, peço-te que minha irmã Tamar venha, prepare-me 2 bois à minha presença, 2 bolos, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado, e tomou ela a massa, amassou, fez bolos, 2 bolos, diante dele e os cozeu. Tornou à assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou-se comer. Disse Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, trazei a comida à câmara e comerei da tua mão. Tornou Tamar os bolos que fizera e levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse, vem, deite-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porém, aonde iria eu com a minha vergonha? Se tu serias como um dos loucos de Israel, agora peço-te que fales com o meu pai, o rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia, antes mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu-se grande aversão por ela. Maior era a aversão que sentira do que o amor que lhe tinha votado. Disse a Aminon, levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é a minha injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou-lhe o moço a que servia e disse, deita-te fora, fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica atalar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo o deitou fora e lançou-a à porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu-lhe a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Eu vou pedir mais um pouco da paciência de vocês. Eu quero ler aqui a continuação do capítulo 13. Absalão mata Aminon. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está fronte a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter dito Absalão com o rei e disse, eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que o teu servo venha, ó rei, e os seus convidados. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou-se com ele, Absalão. Porém, ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão, se queres ir, pelo menos deixa ir conosco. Se não queres ir, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com o rei, deixou ir com ele e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos moços, dizendo, tomai sentido,
Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e corajosos. E os moços de Absalão fizeram o que Aminon, como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada um montou o seu mulo e fugiram. Indo eles ainda a caminho, quando chegou notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu-lhe, não penses ao meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amon. Pois assim já te revelaram as feições de Absalão, desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Não meta, pois, na cabeça, ó rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que tinha ido muito do povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, eis que vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. E assim se sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram também o rei, e todos os servos choravam amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi a Talmar, filho de Amiúde, rei de Jesú, e Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu indo para Jesú, onde esteve 3 anos. E então o rei cessou de perseguir Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Muito obrigado, meu irmão, pela tua paciência. E nós estamos dando seguimento aos personagens dos bastidores, que na verdade são figuras, são personagens bíblicos, dos quais nós temos lições positivas a serem copiadas e lições negativas a não serem seguidas. Eu sempre digo que o sábio é aquele que aprende com os erros alheios, né? O inteligente aprende com seus próprios erros, e o tolo nem com os erros próprios, nem com os erros alheios aprende. Irmãos, aqui tem alguns personagens na leitura que nós fizemos, mas você depois vai observar que o personagem que eu vou aqui frisar é Aminon e Jonadab. Quem era Aminon? Aminon era um filho de Davi com Aquinoã. E Jonadab era um sobrinho de Davi. É claro que nós vamos citar outros personagens. E na minha introdução, eu começo com Davi. Se você observar aqui, o personagem não é Davi, eu devo pregar sobre Davi, se Deus permitir, né, devo pregar também sobre Absalão, mas o personagem hoje é Aminon, filho de Aquinoã, filho de Davi, e também Jonadab, no caso, sobrinho de Davi, porque Simeia era irmã de Davi. Irmãos, no capítulo 11, que nós vamos pregar, se Deus permitir, em outra oportunidade, fala de um terrível pecado que Davi cometeu. Na verdade, uma série de pecados. Começa com ali uma cobiça, querer aquilo que é dos outros, né? A mulher era casada, Betseba. Depois o furto, porque a cobiça leva ao furto, ele furtou. Aí depois fala de um adultério, né, que ele teve com Betseba. Betseba era casada. Davi também tinha as suas mulheres e as suas concubinas. E o assassinato de Urias. No capítulo 12, nós vemos a repreensão de Natã, porque Davi achou que, né, que ninguém soube, né, que ia ficar às escondidas, né? Falamos aqui que Joabe foi uma das pessoas que Davi usou para que esse crime fosse cometido contra Urias, né? Ali o marido de Betseba. E Natã então chega no capítulo 12 e vai repreender Davi.
conta a história eu falo que é a parábola da cordeirinha, né? De um homem rico que tinha ali muito gado, rebanho, né? E tinha um pobrezinho que só tinha ali uma cordeira, né? E de repente esse viajante chega na casa do homem rico e ele vai lá, o homem rico, manda trazer a única ovelha, né? Cordeirinha ali do homem pobre, para que fosse oferecida ali, né? Para que matasse e oferecesse ali como, né? Comida ao homem, aquele viajante. E aí Natan pergunta, né? Você conhece a história? Davi fica indignado, né? E pergunta o que merecia aquele homem rico, né? Lembrando que aquela cordeira era um único animal, era tipo um animal doméstico, né? Dormia ali na casa, comia da mesma comida, dormia ali na cama, né? E Davi diz que aquele homem rico merecia a morte. E o homem rico era Davi, irmãos, porque Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas concubinas. E Davi vai então cobiçar e roubar a mulher, uma mulher casada, de seu fiel homem de guerra chamado Urias. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque Deus vai ali pesar a mão sobre Davi. Irmãos, na cultura dos governos orientais, alguns crimes que eram tolerados, né, que não eram tolerados quando praticados pelos súditos, não eram condenados quando eram praticados pelo rei. Ou seja, a lei funcionava para os súditos, né? Se o súdito cometesse um crime desse, morreria. Mas como o rei cometeu, o rei não morreu. Então a lei servia para os súditos, mas não servia para o rei. No tocante a Davi, é importante a gente citar uma coisa, irmãos, que Deus poupou Davi. Deus poupou Davi. E você vai perceber no capítulo 12 que Natan vai dizer o seguinte: olha, você está achando que ninguém soube, né? Isso vai passar batido, né? Mas os olhos do Senhor estão em toda a parte. Toda a parte, não tem como esconder. O Salmo 139, que Davi depois escreve, irmãos, não tem como esconder de Deus. Deus está presente em todo o lugar. E Davi vai suscitar aqui, irmãos, o mal. O mal aqui vai nascer dentro da própria família de Davi. O mal, que é uma consequência, Deus vai perdoar Davi. Deus vai poupá-lo da morte. Porque, irmãos, Davi merecia morrer. Mas na misericórdia de Deus, mas Deus é justo, irmãos. Então Deus vai aqui permitir que Davi colha consequências do seu pecado. E Davi vai sofrer, né, essas consequências, e esse mal ele não vai vir de fora. E olha que Davi tinha muitos inimigos, irmãos, mas o mal viria dentro da sua própria casa. Que castigo, irmãos, que castigo. E no capítulo que nós lemos aqui, nós estamos estudando justamente sobre o incesto de Aminon. Irmãos, Absalão era meio-irmão, né, porque ele era filho de Maaca. Maaca era a mãe de Absalão. E Aquinoã era a mãe de Aminon. Eram irmãos por parte de pai, o mesmo pai, Davi, mães diferentes. Só que Absalão tinha uma irmã por parte de pai e por parte de mãe, também filha de Maaca. E essa irmã era Tamar. E Tamar, irmãos, era muito bonita. Eu vou pregar sobre Absalão, e eu creio que Tamar puxou Absalão. Absalão era um homem lindo, né? Um homem lindo, né? Muito bonito, formoso, de aparência, né? E Tamar, irmãos, irmã dele, era linda. A Bíblia diz que tinha uma aparência, né? Irmãos, quando a Bíblia diz que uma pessoa é bonita, irmãos, é porque essa pessoa é muito bonita, né? Quando a Bíblia fala que Sarai era bonita, Sarai era realmente uma gata, irmão, uma gata, né? No sentido de beleza. E Tamar também era muito bonita. Tamar virgem, irmã paterna, né? Irmã por parte de pai de Davi, não era, as mães eram diferentes. E aí, irmã, não é que Aminon apaixonou pela irmã? Apaixonou pela irmã. E agora ele está apaixonado. Você sabe que ele é o personagem. Nós vamos aprender, nós vamos aprender com um exemplo negativo
E a primeira pessoa que eu quero chamar a atenção é Aminon. Ele namorou, ele se apaixonou, irmã, pela irmã, a ponto de adoecer. Veja bem, ele não estava doente. Ele não estava doente, mas estava quase doente, ficou magro. E aí, irmão, ele via uma certa impossibilidade, porque Tamar era virgem. Era virgem. Irmãos, a gente estudando esse crime, é um crime desnatural. Primeiro, porque ele vai praticar um crime contra a irmã. Era meia-irmã dele. Então, é um crime desnatural. E isso fazia com que a sua culpa fosse duplicada. Porque se ele abusasse sexualmente de uma pessoa que não fosse da família, ele era culpado. Mas tendo uma prática desnatural com a própria irmã, falando aqui de estupro, ele era duplamente, irmãos, culpado. E aí, irmãos, ele se apaixonou. Você vai perceber aqui que eu falei que o mal que Davi ia colher seria da sua casa, né? O mal viria de fora, não viria dos inimigos, mas de dentro. O primeiro mal que Davi colheu foi a morte o primeiro filho, né? De Betseba, mulher de Urias, ficou grávida. Davi orou, irmãos, durante 7 dias, orou, jejuou, para que Deus poupasse a vida do primeiro filho. O filho que ele tivera com Betseba, mas aquele filho morreu, conforme Deus havia dito. Então Davi já perde o primeiro filho, o filho nasce, Davi orando ali 7 dias, né? E Deus visita a iniquidade do pai dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas se prepare por um amém, irmãos, que o mesmo Deus que visita a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração, ele também faz, irmãos, aqui, a sua misericórdia alcança, conforme aqui Êxodo capítulo 20, até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Ele faz misericórdia, irmãos, até 1000 gerações, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª. A misericórdia de Deus, irmãos, é algo assim maravilhoso. Então, Davi é poupado, o filho não, ele já perdeu um filho. Mas no capítulo 13, ele vai perder o segundo filho. Na verdade, Davi vai perder aqui 4 filhos, né? 4 filhos. O primeiro, daquela relação sexual ilícita, daquele adultério, o menino nasce, mas vai morrer. Davi ora, jejuma, vai morrer, né? Davi entende, e agora ele vai perder o segundo filho, que é Amon. E por que Davi vai perder o filho? Porque o filho resolveu imitar o pai, irmãos. Sabe? Meu pai, né? Roubou a mulher de um homem, cobiçou. Olha que era um homem de guerra, homem leal a ele, né? Teve um caso, né? Mandou matar o camarada para ficar com... Irmãos, ele vai copiar. Aqui fala da imoralidade. Aqui é a imoralidade a palavra. E Absalão, irmãos, ele vai copiar o assassinato, né? Ele vai copiar o assassinato. Porque um foi imoral, seguindo o exemplo do pai, imitando, ó, meu pai fez isso, eu também posso, né? E Absalão vai imitar o assassinato. Meu pai mandou matar um homem através de Urias, então eu também posso matar o meu irmão. Mas antes de você, irmãos, criticar Davi, eu quero que você entenda que a gente fala assim, mas por que Davi não fez nada? Irmãos, Davi estava com a sua moral arranhada. Davi estava com a sua moral arranhada. Então, quando o fato acontece, Davi, ele está sem moral, digamos assim. A sua moral está muito arranhada para ele corrigir o filho. Como é que Davi vai chegar para o filho? Né? Porque aqui, irmãos, era punível de morte. Era punível de morte. Irmãos, Davi, ele sequer puniu o filho, e não repreendeu. Eu fiquei assim, quando eu estava estudando aqui, aprendendo junto, né? Nós estamos aprendendo junto, Davi sequer, irmãos, repreendeu. Não é que Davi deixou de punir o filho, Davi sequer repreendeu.
Aminon. Então, veja bem, você está vendo Davi sem moral, então o que está acontecendo aqui é consequência, o mal. Davi mata um homem à espada, porque os arqueiros feriram Urias, mas mataram a espada. Como Davi feriu o gigante Golias, mas o gigante foi morto à espada. E a espada, irmãos, não vai sair da casa de Davi. E o primeiro que vai sofrer é Aminon. Mas por que Aminon vai sofrer? Primeiro, porque ele estuprou a própria irmã. Então você já sabe aqui o primeiro personagem. Agora tem um personagem aqui chamado, irmãos, Jonadab, filho de Simeia. Quem era Simeia? Irmã de Davi. Então Jonadab, irmãos, era sobrinho de Davi. E esse camarada, irmãos, ele era muito astuto. Quando a Bíblia diz que alguém é muito bonito, é porque essa pessoa, ó, Absalão, muito bonito, Sarai, muito bonito, Tamar, muito, né, bonito. E quando alguém diz que alguém é sagaz, é muito sagaz. Você vai perceber que aqui nós estamos aqui diante de um serpentário, porque Salomão, que não é, só adiantando, quando a gente estiver pregando sobre Absalão, ele também era muito sagaz. Mas o primeiro aqui, do capítulo 13, que nós estamos estudando, era Jonadab. Ele chega, presta atenção na palavra, amigo. Ele era amigo. Preste atenção, amigo de Aminon. Era tio de Aminon. E aí ele fala o seguinte, olha, eu vou te dar uma ideia aqui. Como era amigo, né, irmãos? Era amigo. Então, ele percebeu que alguma coisa estava errada, Aminon perdendo peso, a ponto de adoecer, não estava doente. Mas ele pergunta, olha, sobrinho, olha, amigo, né? O que está acontecendo? E aí ele vai contar, irmã, olha, eu estou apaixonado por Tamar. Para piorar, é meia irmã, né? É irmã. Ele quis possuí-la, irmãos. Quis possuí-la. E aí esse amigo, olha, irmãos, era o tio dele, né? Vai dar um conselho. Preste atenção aqui. Ele fala o seguinte, ó, faz o seguinte, você finge que você está quase doente mesmo, né? Eu até pensei que você estivesse doente, você está a ponto de adoecer. Era uma paixão, irmãos. Era uma paixão. Isso aqui não é amor, isso aqui é paixão. Estava apaixonado. Né? Então você vai fazer o seguinte, você vai fingir doente, seu pai vai ficar sabendo, seu pai vai lhe visitar, né? E aí você vai pedir, olha pai, chame Tamar aqui, Tamar morava na sua casa, né? Para cuidar de mim aqui, para fazer aqui 2 bolos, né? Tipo assim, para cuidar de mim, eu não estou muito legal, ela vai me fazer uma... Eu estou usando as minhas palavras, irmãos. Usando as minhas palavras, né? Quem sabe é para fazer companhia para mim, fazer 2 bolos aí para mim, né? Preparar alguma coisa para mim comer. Peça para ela vir me visitar. E interessante, irmãos, que quando você vai estudando a história aqui, olha que eu coma ali 2 bolos preparados aqui pelas mãos da minha própria irmã, que ela venha à minha presença, né? E aí Davi então contou, olha, ô Tamar, eu visitei ali, eu estava visitando seu irmão, ele está doente, né? Então ele pediu que você fosse lá fazer uma visita para ele. Não sei se ela tinha as mãos boas, né, assim na cozinha, mas mesmo se não tivesse, irmãos, ele não queria bolo. O bolo dele era outro, irmãos. A intenção dele era outra. Mas aí ela vai na casa do irmão, né? É o irmão que parece que está doente, fingindo-se doente. Vai preparar uma comida, ela está lá preparando, né? Pega ali, quem sabe, ali hoje as donas de casa, né? Pega ali as formas, né? Pega ali os ingredientes. Mas aí, irmão, olha só, essa ideia partiu de Jonadab. E aí, irmãos, quando o bolo estava quase pronto, Aminon falou o seguinte, olha, pediu para os servos, era filho, tinha uns servos ali, né, que fossem embora. E Aminon, irmãos, ele vai forçar Tamar. Irmãos, ele estuprou a própria irmã. Irmãos, algo feito de forma calculista. Ele foi, né? Calculista.
Eu fico imaginando aqui, Jonadab, ele foi aqui Maquiavel, né? Maquiavélico, né? Ele induziu, ele colocou a ideia, né? Ali, é amigo, né, irmão? É amigo, né? Depois por isso que eu estou frisando ele, porque muitas vezes a gente lê esse texto e passa o assassinato, né? A gente vai ver aqui o irmão tendo um caso, um incesto, forçando a própria irmã, né? E você não percebe esse personagem chamado Jonadab. E aí ela fala assim, meu irmão, como é que você vai fazer uma loucura dessa, irmão? Era uma loucura. Porque quando aquele fato se tornasse notório, era passível de morte. Irmãos, Aminon teria que morrer. Davi poupou a vida. Deus poupou a vida de Davi. Eu falo que teria que morrer, irmãos, e eu quero que você sempre olhe o personagem Aminon. Porque ele vai forçar, era uma loucura. Ele estava assinando a sua sentença de morte, porque Deus iria revelar aquele ato, como revelou, irmãos, como revelou a atitude de Betseba com Davi, que Davi quis cobrir, né? Davi quis cobrir, né? Mas aqui não, irmãos, até porque aqui, lá houve um consenso, de certa forma, aqui não, irmãos, foi a força, ele era mais forte do que ela. E ele ainda falou assim, e vai ser motivo de vergonha para mim, é loucura para você pode morrer por causa disso. Você está assinando a sua, né? E vai ser motivo de, você vai entender daqui a pouco, irmãos, que perder a virgindade era luto, era luto. Era luto. E ele até fala assim, olha, peça para o meu pai, converse com meu pai. Irmãos, Roboão era o futuro herdeiro, Roboão era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura. Roboão era o queridinho, porque quando eu estudei aqui sobre direito de primogenitura, quando nós estudamos aqui, pregamos aqui, quem és tu, meu filho? Você vai perceber ali a história de Jacó e de Esaú. Tinha algumas prerrogativas, Roboão tinha, porque o primogênito é sempre o mais querido, o primogênito é sempre o mais amado, o primogênito é sempre o mais... Eu disse assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você tem filhos, não faça isso. Estou roubando aqui parte do sermão. Quem és tu, meu filho? Converse com o nosso pai. Converse. Irmãos, Abraão casou com Sarai. Sarai era irmã paterna dele. Podia casar-se, é por isso. Eu estou imaginando, o relato não fala isso, mas eu estou imaginando ali, quem sabe passou pela mente, olha, nós tivemos, né? Lembra de Abraão? O nosso ancestral casou com a irmã paterna. Peça. Mas não faça tal loucura, não seja louco e não traga a mim a vergonha. Mas ele não quis saber disso, irmãos. Ele não quis saber disso. Pensou de forma errada. Pensou com a cabeça errada, de forma errada. Deitou e depois ele sentiu a aversão, irmãos. A aversão que ele sentiu foi maior do que a paixão ou o amor, porque não é. Ele dizia que era amor, mas era paixão, né? Aquela paixão que ele achou que era amor, ele desprezou, irmãos. Desprezou 2 vezes. Desprezou porque forçou ela, abusou dela. E depois, irmãos, a injúria foi maior, porque ele falou, agora vai-te embora, né? Irmãos, ele expulsou ela. Olha só, irmãos, né? A forma como ele vai tratar Tamar depois de ter abusado, a aversão. Vai-te embora, expulsou. Irmãos, como se nada tivesse acontecido. Eu acho interessante aqui, irmãos, que ela vestia aqui túnica talar de mangas, versículo 18. Irmãos, como se vestiam as donzelas. As prostitutas se vestiam de prostitutas.
E as donzelas se vestiam a caráter de donzelas. Os sacerdotes vestiam roupas sacerdotais, as tolas sacerdotais. Os reis vestiam. A roupa, irmãos, diz muito de quem você é. A roupa, ela passa uma mensagem. Muitas vezes as pessoas têm uma noção de quem você é pela roupa que você usa. Eu vou contar uma história. Em uma grande cidade, estava ali em um ponto de ônibus, né? E ali tinha uma moça ali e tal, né? Esperando o ônibus, o rapaz chegou. Mesmo ponto, desceram no centro, subiram juntos no ônibus, no mesmo ponto, esperando o ônibus juntos. Desceram no mesmo ponto, no centro da cidade, no calçadão da cidade. E aí aquela jovem está andando, ela entra numa loja e tal, de repente ela percebe que aquele rapaz parece que está seguindo, né? Parece que ele está seguindo ela. Aí ele entra em outra loja, andando ali, e ela começou a ficar assim atenta, né? E de repente ela entra numa loja, irmãos, de calçados. Ali vende sandálias, né? Femininas. E ela não teve dúvidas, irmãos. Na cabeça, essa pessoa está me seguindo. Como era de dia, isso era por volta de meio-dia, ela então resolve, ela sai da loja, e o rapaz ali, fingindo, né, que não estava seguindo, né? Fingindo que, né? E ela toma coragem, até porque em plena luz do dia, meio-dia, né, irmão? Ele não ia atacar ela meio-dia no meio do centro, do calçadão da cidade. E aí ela chega assim com uma certa coragem, né? Olha, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não sou quem você pensa que eu sou. E aquela pessoa diz assim, e por que você se veste como tal? Por que você se veste como tal? Irmãos, a roupa, ela passa uma mensagem. Não estou pregando aqui sobre vestuário, irmãos. Mas a roupa passa uma mensagem. As prostitutas, lembra de Tamar para enganar Judá? Lembra? Se vestiu como prostituta. Por que Judá? Por causa da roupa. A roupa. Mas a donzela se vestia como donzela. Os reis se vestiam como rei. Como a realeza deve vestir. Os sacerdotes, como representantes espirituais da nação, e diz assim, irmãos, que ela vestiu as roupas de donzela. Ela agora sai, irmãos, ela rasga a roupa. Diz assim, ó, depois de ser expulsa, versículo 19, cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas e foi andando e clamando. Irmãos, eu parei para pensar nisso aqui. Irmãos, ela rasgou a roupa. Sabe o que eu estava dizendo? Eu não sou mais virgem. Eu fui abusada. Irmãos, clamando. Eu fico imaginando o povo olhando aquilo ali. Aconteceu algo aqui, algo grave. Porque ela rasgou a sua roupa, colocou cinzas, sai clamando e agora encontra o irmão. Quando o irmão bateu o olho, já sabia o que tinha acontecido. Não sabia quem foi o autor de tamanha violência. Clamando, irmãos. E agora vai entrar Absalão, porque Absalão até agora não entra muito na história, mas ele vai entrar, porque é a irmã paterna dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, calma, é meu irmão, é o futuro rei, né? Futuro rei, é o herdeiro, Roboão. Calma. E agora, ela veio da casa dela, e agora ele, irmão, o protetor da sua irmã, leva para a sua casa, né? Ele falou, deixa quieto, vamos abafar, né? Vamos fingir que nada aconteceu. Irmãos, essa é a primeira parte do texto, né? Irmãos, mas Absalão era sagaz. Absalão ele é tão sagaz, irmãos, que na hora ele podia falar, não, isso não vai ficar barato, não. Não vai, não, calma, né? Irmãos, eu quero que você entenda agora que passou um dia nada, Davi ficou sabendo nada, moral arranhada. Uma semana nada, Davi sequer repreendeu o filho. Não puniu o filho, porque era filho dele.
Mas a negligência, porque Davi ficou com raiva, ficou irado, mas não fez nada. Ele não fez nada, ele só ficou com raiva. Cólera, ira, mas não tomou atitude, foi negligente. E antes de culpá-lo, lembre-se, ele mandou matar um homem. Ele engravidou um homem fiel a ele que estava lutando por ele, guerreando por ele, arriscando a vida por ele. Então não era muito simples assim, irmãos, para Davi. Davi, você vai perceber no capítulo 14 que Davi, ele fica assim meio recluso. Davi está sem moral. E às vezes é fácil jogar pedra. Como é que vai chegar, irmãos? Qual é a moral que Davi tem? O mal dentro da sua própria casa. Não fez nada, irmãos. Eu não estou aqui justificando Davi. Eu estou falando que ele estava sem moral para corrigir. Ele errou. Mas eu estou explicando por que ele errou. Ele errou, irmãos. Mas vamos entender por que ele errou. É claro que Absalão percebeu que ia ficar, se dependesse do pai, né? Mas agora, irmãos, eu estou indo para a segunda parte aqui do capítulo. Então, versículo 23, 2 anos, e ele está preparando a vingança. Ele é tão astuto, irmãos, que ele esperou a poeira baixar, né? O povo parece que esqueceu, né? Aquela raiva, aquela cólera. O tempo ajuda um pouco a atenuar. Mas a vingança não. Agora o que vai acontecer? A negligência de Davi, a omissão de Davi e mais a impenitência de Roboão. Roboão teve 2 anos, irmãos, 2 anos para se arrepender. Você não vê registro. Deus perdoou Davi. Eu não sei, irmão, se Deus perdoaria Roboão. Eu fico imaginando, venha comigo. Eu fico imaginando Roboão, Senhor, me perdoa como o Senhor perdoou meu pai. Senhor, foi a minha meia-irmã, mas o meu pai, ele cobiçou, ele roubou, furtou, ele adulterou, ele mandou matar. Será, irmãos, que Deus não ouviria se houvesse um arrependimento? Teve 2 anos, irmãos, para se arrepender. Não há registro que ele se arrependeu na Bíblia, não há. Contagem regressiva, irmãos. A morte dele era uma contagem regressiva. Mas eu fico imaginando, irmãos, que talvez, eu não sei, porque não foi esse o caminho que Aminon tomou. Mas talvez Deus teria perdoado, irmãos. Porque a misericórdia de pai alcança, do pai, Deus alcança até 1000 gerações daqueles que amam a Deus, daqueles que se arrependem. Mas ele seguiu o seu caminho. Absalão fingiu que esqueceu e Roboão fingiu que esqueceu. E agora ele, tempo das tosquias das ovelhas, né? Tosquear as ovelhas. Era festa, irmãos. Todo o momento de tosquear as ovelhas, havia ali uma festa, né? Dentro da cultura judaica. Você dá uma olhada lá no episódio de Nabal, e acho que é 25, me parece, de Samuel. Depois você pode dar uma olhada também lá em Gênesis 36 ou 37, ali no templo de Jacó. Então havia a festa, né? A tosquear as ovelhas. Era uma cerimônia ali, né? Que envolvia festas. E ele então resolveu convidar o pai. Olha, ele era tão inteligente, irmãos, que ele convidou o pai. Passou 2 anos. Mas ele não esqueceu, né, irmãos? Davi esqueceu. Não, meu filho, eu não vou. Sabia, irmãos, que Davi não ia. Davi estava se mantendo recluso. Davi estava sem moral. Não é só com os de fora. Davi estava sem moral com a família dele. Você está vendo que aqui Aminon está copiando o pai? A imoralidade do pai? Quando nós estivermos no capítulo 14, você vai entender isso. Davi não estava mais atendendo o povo como era antes. Davi não estava julgando tanto o povo, porque uma moral arranhada. E aí, irmãos, falou, não, mas eu não posso ir. É claro que não ia. Isso é para jovem. Então, astuto sabia. Mas ele falou assim, se Davi for, é claro, ele não vai. Se meu pai for, não tem assassinato, né? Não tem assassinato. Mas meu pai não vai, não. Ele era astuto, irmãos. E aí, meu filho, eu não posso ir, né? Eu não estou nem com cabeça para isso, estava sem moral para isso. Festas, né? Família, recluso, Davi recluso, né?
Ainda, irmãos, Deus perdoou Davi, mas Davi demorou para se perdoar, irmãos. O problema não era a falta do perdão divino para Davi. O problema é que Davi não se perdoou. Isso aqui, irmãos, o sentimento de culpa é importante, porque é o sentimento de culpa que faz com que você se arrependa do seu pecado. Mas o problema de Davi não era o sentimento de culpa, era o complexo de culpa. Ou seja, Deus o perdoou, mas ele não se perdoava. Davi demorou muito tempo para se perdoar. O pecado na frente dele. E aí, irmãos, tudo bem? Pai, já que você não vai, estou convidando, olha, é muito sagaz, irmãos. Já que o senhor não vai para a festa, tosquear as ovelhas, se fazia festas, né, quando se tosqueavam as ovelhas. Então, permita que os meus irmãos vão. Olha só, irmãos, ele não tocou em Aminon, assim. A festa não era para Davi, o pai, e Aminon, a festa era para a família. Sabia que Davi não ia. Se Davi fosse, teria um outro plano. Mas Davi não vai, ele sabe que Davi não vai. O pai então libera os filhos para a gente poder festejar. Né? E agora ele cita Amon. Mas não é só Amon sozinho, não é Amon que vai sozinho, é Amon e os demais irmãos. Você vai perceber que Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas concubinas, porque essa festa aqui tinha muita gente. Você vai perceber na leitura, não sei se você percebeu, estava vindo tipo uma multidão. É claro que uma multidão, irmãos, é um termo de expressão, mas isso revela o tanto de filhos que Davi tinha com suas mulheres e concubinas. Por isso que a parábola da cordeirinha, olha, tinha tanto gado, tanto rebanho, e foi roubar o rebanho, né? A quantidade de rebanho. Aqui, comparando a quantidade de mulheres que Davi tinha. E aí, irmãos, liberou. Chegou lá, irmãos, tanto Aminon foi, irmãos. Você acha que se Aminon tivesse pensando alguma coisa, ele teria ido nessa festa? O que você acha? Não, irmãos, mas está tudo bem, tudo bem. Aminon pensou, não, Absalão esqueceu. Já faz 2 anos. Ele não toca no assunto, eu não vejo conversa dele que está a fim de vingança. Não, irmãos, você acha que se Aminon soubesse, ele teria ido para essa festa? Chegou lá, embebeda, meu irmão. Irmãos, amigão, meu irmão, meu brother, enchendo a cara. E Aminon, irmãos, contagem regressiva. Ele não sabia que ia morrer, irmãos. Ele não sabia que era a última festa. Ele não sabia que eram os últimos de bebida, copos de bebida. Ele não sabia que eram os últimos goles de bebida. 2 anos, irmãos, para se perdoar. Para pedir perdão a Deus. Creio que Deus perdoaria ele, irmãos, mas não perdoou. E a negligência de Davi, já expliquei por quê. A impenitência, a dureza, não querer o perdão, não se perdoar, não reconhecer o erro, fez com que viesse a espada, o assassinato. Mas aí Absalão, muito astuto, depois que já tinha enchido a cara, né, falou agora, mate-o. Porque tinha lá os filhos, né, e os servos. Não deu ordem para os filhos, os irmãos dele, né? Os outros filhos de Davi, era um bocado que estavam lá. Aos servos, ele tinha servos, né? Porque essa é uma ordem. Eu tenho uma ordem. E essa ordem não é minha. Irmãos, a forma como o texto narra aqui, na sagacidade de Absalão está falando o seguinte, olha, vocês lembram o que ele fez com minha irmã? Você lembra que o povo esperou uma atitude do meu pai? Vocês lembram? Uma atitude do meu pai? Vocês lembram que sequer repreendeu? Meu pai não puniu e sequer repreendeu. Vocês lembram? Vocês lembram que a minha irmã foi violentada? Vocês lembram? Foi estuprada? Vocês lembram? Vocês lembram que ela saiu na rua com as suas roupas rasgadas? Irmãos, a virgindade, irmãos. No mundo jurídico nós temos histórias.
É claro que dentro de uma circunstância, mas o assunto aqui é perca da virgindade, nós temos uma história, que a gente conhece no mundo jurídico, de casamento, irmão, que durou apenas uma noite. Porque no dia seguinte, o marido foi devolver o pai. Chegou para o pai e falou, olha, não é virgem. Fui enganado. Não é virgem. Irmãos, isso é realidade. Eu fico imaginando como os princípios não mudam, né? A sociedade quer mudar os princípios, mas os princípios divinos não mudam. Eu lembro da minha época, irmão. Na minha época, quando uma jovem assim, acontecia um caso desse, até de forma consensual, irmãos, ali era, nossa, o pai descabelava, irmãos. Minha filha perdeu a virgindade. Que às vezes caía no conhecimento do povo, né? Hoje está tudo bem. A sociedade de hoje, né? Eu lembro de um professor, meu, é muito, muito inteligente, lá tem um artigo que fala mulher honesta, né? Falando do adultério, né? Quando ela era honesta, viu, irmão? Tamar era honesta. Mas quando era vítima, uma mulher honesta era vítima de um estupro, aí tinha lá a pena, né? O estuprador. Aí dizia o seguinte, olha, naquele tempo, mulher honesta era que não tinha, só tinha um marido, né? Era honesta. Hoje, mulher honesta é aquela que só tem um marido. Olha só que interessante, né? Mulher honesta é aquela que só tem dois, né? Só tem dois. Porque só tem dois, né? Quer dizer, tem um marido e um amante, né? Naquele tempo era a mulher que só tinha um marido, era honesta. Hoje não, é aquela que tem o marido e apenas um amante. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, é como a sociedade muda. E ali, irmãos, ele não matou, mas ele pediu, ordenou aos seus servos que matassem o seu meio-irmão, que já estava bêbado, achando que o seu meio-irmão, Absalão, havia esquecido de um crime que ele cometeu 2 anos atrás. Eu vou pular porque eu quero terminar com Jonadab. Absalão foge, vai para Talmai. Talmai era filho de Amiúde, era rei de Gesur. Gesur, irmãos, era uma região, e você percebe que Absalão ele tem sangue real. Isso é importante para entender o capítulo 14. Ele tem sangue real por parte de pai, Davi, rei, e tem sangue real por parte de mãe, porque Talmai era filho de Amiúde, que era rei de Gesur. Então, ele foi para a casa dos parentes da mãe, lá em Gesur, na casa de Talmai, tinha sangue real, ficou 3 anos lá, e depois Davi parou de perseguir Absalão e foi chorar pelo filho morto, que foi assassinado a mando do próprio irmão. Então, o primeiro personagem aqui é Amnon. É aquele que imita o exemplo do pai, o exemplo negativo do pai. Não sofre a repreensão do pai, porque o pai está sem moral para fazê-lo. Tem 2 anos para se arrepender. Talvez teria o mesmo fim que Davi. O mesmo fim que Davi. Apossar o filho. Davi foi o único rei de Israel que apossou o seu filho vivo, porque geralmente os reis morriam, né? E assim, com a morte do pai, automaticamente o príncipe virava rei. Mas Davi apossou. Depois é outra história, Reis capítulo 1. Mas eu quero falar aqui, irmãos, do outro. Então Amon é o primeiro. Comete um crime bárbaro como esse. A própria irmã. A irmã dá ideia, converse com meu pai. Talvez ele, quem sabe, não uma relação, uma fornicação, quem sabe dentro de um casamento, converse com meu pai. E depois desprezou. Sentiu aversão, irmão. Às vezes o homem é assim, né? Depois que ele consegue o que ele quer, tem mais interesse. Irmão. Eu amava, né? Homem é natural do homem, né? Mas aqui, irmãos, tem um outro personagem final. Eu vou terminar com ele, porque eu quero falar sobre ele. Ele passa meio que despercebido. Mas olha só, quando a notícia chegou, que notícia ruim corre, né, irmão? Notícia ruim corre demais. E às vezes ela corre até, né, aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. É uma coisa mais ou menos assim, um ditado que tem.
Mas a notícia que chegou é que todos os filhos de Davi teriam morrido. Que Absalão teria ferido todos os filhos, que não ficou nenhum. E Davi agora se rasga, Davi ali, nossa, eu perdi todos. Mas quem é que estava perto dele? Jonadab. Aquele que induziu, aquele que deu a ideia, aquele que dizia que era amigo, um amigo entre aspas, e falou assim, não, senhor, calma. Ele se levantou, irmãos, filho de Simeia, irmão de Davi, não penses, meu senhor, que mataram todos os jovens, não. Somente Aminon morreu, porque assim revelava as afeições de Absalão, desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. E ele continuou, não meta, pois, isso na tua cabeça, meu rei. Não rasgue as tuas vestes, não. Não morreu ninguém, não. Ninguém foi ferido. Somente Aminon. Irmãos, a notícia tinha chegado que todos os filhos morreram. Mas agora Aminon, Jonadab, que não foi, ele não foi, né, irmão? Davi errou. Davi poderia ter ido. Mas já expliquei, irmãos. Davi, moral arranhada, né? Mas ele sabia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque ele tinha certeza. Ô rei, você não lembra do que aconteceu 2 anos atrás? Que as afeições de Absalão, ele era tão sagaz, que por mais que Absalão fingiu que esqueceu, fingiu que não estava nem aí, fingiu que não teve vingança, mas ele conseguia perceber no olhar de Absalão, no comportamento. Esse homem era muito sagaz, irmãos, muito sagaz. E acho que você já chegou onde eu queria. Davi, onde é que você quer chegar com isso? Davi, eu não estou entendendo. Você ainda não entendeu, irmão. Você não entendeu? Ele sabia, ele falou, calma, tranquiliza. Ninguém morreu. Mas as afeições de... Irmãos, Absalão não demonstrava. Tanto é que se demonstrasse, Aminon não ia. Se demonstrasse, Davi não ia permitir que Aminon fosse. E aí, irmão, só para confirmar, chega o povo e vai confirmar aquilo que Jonadab havia dito. Segundo a palavra do seu servo, confirmou. Irmãos, qual a lição que eu aprendo com amor? Não ser seguida. Não ser seguida. Praticar um crime desse, ter aversão, desprezou 2 vezes. Você vê aqui o luto, perdeu a virgindade, é como se tivesse morrido. A perda da virgindade é como se um ente querido tivesse morrido. E não se arrependeu. 2 anos. Talvez se arrependesse, Deus perdoaria e não teria sido morto, amando do próprio irmão. Mas o outro personagem que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é Jonadab. E por que eu quero chamar a atenção? Porque ele sabia. Talvez pudesse até ir na festa, pudesse avisar para Amon, não vá. Aminon, fique esperto. Amon, é furada. Amon. Mas ele acompanhou, irmãos. Ele assistiu. Ele soube da festa e não fez nada. Não era amigo? Por que não avisou Aminon? Não pise o teu pé lá. É falsidade. Mas não falou nada. Por que eu vou dar uma ideia para você, não vai lá não. E qual é o conselho, irmãos? Qual a lição que nós temos que aprender? Eu fiquei muito preocupado. Porque a lição que precisamos aprender é a seguinte: quais são os amigos do teu filho? Quais são os amigos do teu filho? É tipo, né? E outra coisa, será que Davi não conhecia? Será que Davi não conhecia aqui o sobrinho, irmão? Era primo de Amon e sobrinho de Davi. Será que Davi não conhecia? Davi erra de novo, porque se Davi tivesse ido ou não permitido que Aminon fosse. Mas que tipo, irmãos? É o tipo de amigo do teu filho. Você procura saber com quem teu filho anda, os locais que ele anda, a família dos amigos do teu filho, porque Aminon era amigo da onça. Mas eu acho que ele não era amigo da onça. Eu acho que Aminon era a própria onça. Tem um ditado que fala assim que na comunhão, né? Na comunhão dos irmãos, da família, né? Não só na igreja, com quem o teu filho anda na igreja,
com quem o filho anda, mesmo dentro da família. Na igreja, né, tem a comunhão, mas muitas vezes, irmão, comunhão, quando se fala amigo da onça, é união para ferir, união para destruir, para atacar. Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor nos bendiga nesta manhã. Que o Senhor nos bendiga, é o meu sincero desejo e oração.